Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor dessa secção, e estou aqui hoje a conduzir a conversa em lugar da minha camarada Ana França, que também vai participar neste programa, mas que está enviada do jornal à Ucrânia, com a repórter de imagem Ana Baião. Tem estado lá para assinalar o primeiro aniversário da guerra na Ucrânia. É com elas que vamos conversar, mas também com a Ksenia Tomczyk, que é ucraniana, mas fala português, e que se junta também a esta conversa. A Ksenia trabalha no resgate de civis no âmbito deste terrível conflito no seu país, e vamos começar precisamente por conversar com ela. Ksenia, antes de mais eu queria explicar aos nossos ouvintes, ou pedir-te que explicasses, porque é que tu, sendo ucraniana, falas português, e bem que eu já ouvi. Olá a todos. Primeiramente, eu falo português versão brasileira. Espero que vai dar para entender tudo. Durante 7 anos da minha vida eu morei no Brasil, no Rio de Janeiro. Por isso eu aprendi a falar português lá. Muito bem. E o teu trabalho atualmente na Ucrânia passa pelo resgate de civis, e eu queria que nos falasses um pouco disso, que nos explicasses ao certo o que fazes e de que modo como é que as dificuldades que suponho que esse trabalho tenha neste momento aí na zona onde estás, que se não me engano é em Kramatorsk, portanto não muito longe do que é hoje a frente de guerra. Na verdade, a minha equipe, a gente aluga uma casa em Kramatorsk, que de fato fica, sei lá, uns 20 quilômetros, eu não sei, eu tenho que verificar, da linha da frente, mas nossa equipe vai para resgatar as pessoas nas cidades que ficam realmente na linha da frente. Por exemplo, a gente chega a 1 quilômetro das posições russas às vezes. E a ideia é basicamente ajudar as pessoas a saírem desses lugares e procurarem um lugar mais seguro, pelo menos temporariamente, até a situação melhorar. A verdade é que a equipa de reportagem do Expresso tentou encontrar-se com a organização da Ksenia em Bakhmut, mas já as Forças Armadas ucranianas tinham proibido a entrada de jornalistas. Ana França, queres-nos contar um pouco como foi essa tentativa e aquilo que viram, aquilo que conseguiram ver? Sim, eu já estava em contacto com a organização há bastante tempo, porque de facto eles são uma das organizações que mais que tem uma presença mediática muito forte e tem muitas histórias no Instagram, tem muito conteúdo, e de facto eles fazem um trabalho diário de resgate de pessoas em sítios muito complicados. Eles já tiveram pessoas feridas, dos membros da equipa deles, e estão sempre... Aquilo funciona, acho eu, pelo que eu percebi, desta forma. As pessoas têm o número deles, há cartazes nas cidades mais complicadas, como Bakhmut, Chaziviar e por aí, e quem deseja ser resgatado telefona e eles marcam uma espécie de calendário. Por exemplo, conseguimos ir na quarta-feira e trazemos 2 famílias, porque temos carros suficientes para isso. Se não tiverem nenhuma chamada de recrutamento, vão entregar mantimentos. Fazem sempre uma das 2 coisas, ou as 2 coisas. Quando deixam os mantimentos, trazem pessoas que queiram vir. Eu conheci a Ksenia na internet, porque ela escreveu um texto muito interessante sobre as razões das pessoas às vezes não quererem ser resgatadas. Para nós parece-nos estranho que alguém não queira ser retirado de uma zona tão complicada, mas as pessoas têm todas razões muito diferentes. Ou porque não sabem que não têm dinheiro para sobreviver numa cidade grande com os poucos subsídios que possam vir do governo, ou não têm membros de família em nenhum local para onde possam ir, ou simplesmente viveram ali a vida toda e parece-lhes uma coisa muito difícil, não é? Reconstruir completamente a vida, principalmente das pessoas mais velhas, em lugares que eles não conhecem. E a Ksenia fez um texto sobre isso. Tentem não julgar as pessoas que não saem, porque nunca se sabe exatamente
porque é que elas não saem. Nós tentámos então organizar essa viagem, mas o que nos foi dito é que naquele dia em que podíamos ir, eles não tinham nenhum plano para ir, não havia ninguém que quisesse ser resgatado, que tivesse telefonado, e no dia a seguir foi o anúncio da administração militar da zona que já não estavam a entrar nem jornalistas, nem organizações de resgate. Os civis que querem sair podem telefonar aos meios militares, mas é só isso, já não há, por agora, se calhar a situação volta a melhorar e depois a Ksenia e os seus colegas podem voltar a ir, mas tudo o que eles fazem é completamente sustentado por doações. E também a reconstrução de casas de pessoas, eles também recolhem dinheiro para isso, para casas que não fiquem mais longe da linha da frente, que tiveram, por exemplo, um ataque não tão sério e ficaram com as janelas partidas, por exemplo, ou com um bocado do telhado mais destruído, e eles também fazem isso. Para as pessoas que não querem sair, também tentam reconstruir as casas porque sem janelas é impossível, o frio é inacreditável. E com as janelas partidas não é possível manter nenhum aquecimento, nenhuma salamandra, nada, porque o calor sai todo. Então eles também se focam nisso, nessa reconstrução mais pequena. Certíssimo. Falando agora, abrindo um bocadinho o âmbito da conversa e à situação na Ucrânia, não é a primeira vez que aí estás como enviada do Expresso e estiveste, aliás, nos primeiros meses da invasão, também nos arredores de Kiev, na altura em que foram descobertos os indícios da barbárie e dos putativos crimes de guerra e contra a humanidade que possam ter sido cometidos. O que te perguntava era que diferença é que, quase um ano depois, encontraste nessa Ucrânia que resiste à invasão e que parece determinada, para quem a vê aqui da ponta ocidental da Europa, a continuar a resistir ao invasor russo. Num ano, à volta em Kiev, a vida é bastante normal. Eu não quero, pode parecer estranho estar a dizer isto, como se eles não tivessem sofrido ou as pessoas não tivessem que mudar a sua vida ou não tivessem perdido ninguém. Claro que sim. Mas as pessoas fazem um esforço muito grande e eu e a Ana, no primeiro dia que chegámos, fomos convidadas para uma leitura de poesia que estava cheia. As pessoas fazem um esforço para viver a sua vida. Há negócios a abrir, empresas de tecnologia, cafés, restaurantes, os museus estão abertos, o teatro está aberto, há exposições aqui de fotografia e nós vimos os cartazes sobre a guerra. A cidade tem um trânsito que as pessoas daqui até dizem que já nem se lembravam do quão quase é caótico mesmo, não é? Mesmo, claramente uma grande cidade, já estão quase as pessoas todas aqui outra vez. Saíram cerca de 2,5 milhões de pessoas de Kiev e eles já têm agora 3,6 milhões, portanto antes da guerra tinham 4, a cidade está de facto com tudo a funcionar. À volta de Kiev, obviamente a situação é muito diferente, porque a parte mais intensa dos bombardeamentos e a ocupação aconteceu aí, não chegou ao centro. Aí também a reconstrução tem níveis diferentes. Quanto mais longe de Kiev, mais difícil ou menos investimento se parece notar na reconstrução da casa das pessoas. Ou seja, Bucha, por exemplo, que todos nós nos lembramos como aquele sítio com aquela rua cheia de tanques derretidos e mísseis e morteiros e pedaços de carros e até mesmo pessoas mortos, não é? Mortos militares e civis, está completamente irreconhecível. Não é que esteja tudo reconstruído, mas há um esforço muito grande de reconstrução. Nós, quando fomos lá, a Ana fartou-se tirar fotografias a trabalhadores em cima dos telhados a reconstruir as casas. Nem tudo, depois quando estamos em Borodianka já não é assim, há alguma reconstrução feita por organizações não governamentais, mas já não se nota tanto o esforço de reconstrução. Quanto mais perto de Kiev, mais se nota esse esforço de reconstrução. Quanto à mentalidade das pessoas, eu diria que continuam todas, acho quase que o otimismo é quase um dever diário, não é? Na rotina tem levar os filhos a ir ao supermercado, levar os filhos ao infantário e ser otimista. Então as pessoas continuam a dizer que vão ganhar, que admiram imenso o que as Forças Armadas estão a fazer e claro, que não lhes parece sequer impossível ponderar depois deste sofrimento todo
que não se continua a lutar, não é? Já vamos explorar um pouco esse lado e o futuro, os próximos passos neste conflito. Eu ia passar agora a palavra à Ana Baião para lhe perguntar algo que a mim, enquanto jornalista que faz um trabalho mais de escrita e não de captação de imagens, me intriga sempre em situações destas, em situações limite como aquelas a que vocês têm assistido na Ucrânia. Como é que a pergunta parece muito básica, que é esta: como é que se comunica, como é que se conta uma guerra em imagens e que preocupações é que um repórter de imagem tem de ter quando faz esse trabalho? Bem, relatar uma guerra em imagens, no fundo temos que ir fotografar todas as situações que nos aparecem à frente, tentar contar pequeninas histórias com situações de dia a dia, não é? E é preciso ter sempre algum cuidado no sítio onde estamos, ter algum cuidado também com as pessoas com quem falamos. Neste caso torna-se um bocado difícil porque nós não percebemos muito bem, não percebemos nada daquilo que eles nos dizem, não é? O ucraniano não é propriamente uma língua que se consiga perceber alguma coisa, mas há sempre, o gesto de facto é uma coisa universal e há sempre a máquina fotográfica, toda a gente sabe o que é, e portanto torna a coisa mais fácil, embora neste caso seja mais difícil, porque aquilo que eu vivi agora aqui na Ucrânia é as pessoas estão, julgo eu, cansadas de jornalistas, as pessoas estão cansadas de fotógrafos e portanto eu antes de apontar sequer a máquina a alguém para tirar uma fotografia, eu antes de levar a máquina à cara para tirar uma fotografia, eu já tenho as pessoas a esconderem-se, a taparem e a dizerem-me que não querem. Pronto, e eventualmente a dizerem algumas coisas também que eu isso não consigo perceber, mas pronto, percebo pela cara deles que não deve ser muito simpático. Em relação aos militares, é pior ainda, não é? Porque eles de facto, por questões de segurança, não querem que não se fotografe uma data de coisas, algumas delas que eu, por exemplo, não consigo perceber, não é? Houve um dia de manhã que à saída do hotel estava a nevar e eu estava a tirar fotografias a uns edifícios antigos, com um ar completamente soviético e com a neve a cair, e veio um militar vindo não sei muito bem de onde e ele, portanto, não quis que eu fotografasse e obrigou-me a apagar as fotografias. Portanto, isso aconteceu-me praticamente todos os dias, o que acaba por ser uma gestão muito difícil em termos de trabalho, que é aquilo que eu quero mostrar, aquilo que está ali prontinho para ser fotografado por mim, mas aquilo que eu de facto não consigo fotografar, ou aquilo que eu posso fotografar sem que me venham chatear. E isso é que é uma gestão muito difícil e complicada e pronto, é uma guerra de nervos, não é? Que é eu querer mostrar o dia-a-dia destas pessoas, porque na verdade eu não fotografei propriamente nenhum conflito, aquilo que eu estou a tentar mostrar com as minhas imagens é como é que as pessoas vivem numa situação de conflito, como é que as pessoas vivem aqui com os militares, mostrar o dia-a-dia das pessoas, não é? Porque é isso que nós tentamos sempre relatar com as imagens, mas quando as pessoas não querem e quando estão sempre a fazer com que eu apague as fotografias da máquina, torna-se muito complicado. A Ana tem um trabalho bastante mais complicado que o meu, porque eu apareci ao pé das pessoas com o meu telemóvel no bolso e no máximo uma caneta. E usei pouco canetas porque o frio impede-te de escrever rápido, então eu gravei tudo com áudio. E as pessoas não sabem o que é que eu sou. Posso ser assistente humanitária, posso ser jornalista, posso ser amiga do nosso tradutor, posso ser... E a Ana não, o trabalho dos repórteres aqui, eu suponho que também o pessoal da TV, é muito mais complexo e de facto nós notamos muito isso, a cobertura no leste é muito difícil, as pessoas são extremamente desconfiadas por razões que terão a ver com alguma propaganda russa ou terão a ver com as pessoas já estarem massacradas de 10 anos de guerra no Donbass e já terem falado com imensa gente e nenhum dos problemas delas terem sido resolvidos por causa disso, não é? Não quer dizer que tudo fique melhor só porque falaram com os jornalistas, não é? E é evidente que a Ana Baião, pelo equipamento que traz consigo, é mais rápida, mais imediatamente identificável como alguém que vem cobrir o assunto, que vem se calhar, que vem captar imagens, e Ana França, quando passam a saber que é jornalista, muda a atitude das pessoas? Comigo não muitas pessoas que não querem falar, dizem logo que não querem falar, agradecem e seguem o caminho. As que querem falar não se importam de falar, porque não é intrusivo, não é invasivo e as pessoas tendem a ver uma câmara como algo que sim, que é não sei, parece que afeta mais a privacidade das pessoas do que as palavras.
não é, nós somos um jornal, portanto a maioria do nosso trabalho é fotografia, ou pelo menos neste trabalho é fotografia e escrita, e a minha parte é muito pouco, não aparece, o que eu faço não se vê, as pessoas não me estão a ver a trabalhar, eu só estou a conversar, que é uma ação bastante banal na vida de toda a gente, não é? Claro que eles sabem que vou escrever sobre eles, como é óbvio, identifico-me como jornalista, mas passado 5 minutos já estamos só numa conversa, portanto as pessoas não estão a pensar nisso, não é? Não estão a pensar que eu vou usar aquilo ou que eu vou publicar aquilo. No caso da Ana é complicado porque ouve-se a câmara, tudo isso, não é? E há uma outra coisa que eu também reparei, que já me aconteceu em algumas situações as pessoas não quererem muito ser fotografadas, mas depois quando digo qual é o órgão de informação, ou sobretudo quando digo que é o país, as pessoas, está bem, pronto, é para Portugal, tiro lá, pronto. Mas aqui não interessa nada ao país de onde é que eu venho, não é? Portanto, de onde é que eu sou. As pessoas não querem mesmo ser fotografadas, eu acho que estão mesmo muito cansadas, mesmo. Sim, uma questão de reserva. Bom, gostava também de vos perguntar, dado que a Ucrânia é um país muito, muito vasto, com uma superfície várias vezes superior à de Portugal e onde a situação é muito diferente, até em relação à própria guerra, consoante o sítio onde estão. Eu lembro-me de, quando leio e vejo os vossos trabalhos, de ter a sensação, por um lado foi uma sensação de quase de duas Ucrânias, porque os vossos relatos de Kiev eram de uma cidade, como aliás já disseram aqui neste podcast de hoje, que volta ao normal, onde as pessoas tentam o máximo fazer a sua vida profissional, de lazer, cultural, por um lado, e já no leste temos, aliás na última edição impressa do Expresso, a reportagem pelo contrário, com uma unidade de elite das Forças Armadas ucranianas que está na linha da frente contra a Rússia. Como é que é esse contraste entre duas Ucrânias, porque vocês estiveram exatamente em pontas opostas do país? O país é mesmo enorme, a maioria dos trabalhos que nós fizemos, nós perguntávamos, então podemos ir falar com militares, algum sítio onde eles estejam a preparar a defesa, e diziam-nos, sim, sem problema, é 2 horas daqui, não há problema nenhum, em 3 horas estamos lá no máximo. Isto para um trabalho de um jornalista, que também é que eu acho engraçado de falar, quando a luz acaba às 3h30, 3 horas de viagem para algum lado é o nosso dia de trabalho quase todo. O país é mesmo muito grande e também nota-se perfeitamente a mudança entre Kiev, claro, e outras cidades, Lviv, onde eu estive também em maio. De facto, quando se chega ao leste, tudo é muito diferente. A guerra não começou lá há 1 ano, a guerra tem 10 anos no Donbass, e infraestruturas, hospitais, estradas, as estradas estão feitas em granulado, de tal forma levaram com morteiros, que o Alcatrão não é completamente cheio de buracos, é quase impossível andar rápido nas estradas, ir a algum lado com celeridade, porque está tudo muito, muito destruído, há muito pouca luz, as pessoas pedem para desligar as luzes por causa de eventuais bombardeamentos de cima, portanto fecha tudo muito cedo, é muito difícil ir comprar comida se estivermos a trabalhar até tarde, e de facto o leste há muito pouca gente, nota-se perfeitamente que não há as pessoas e depois há aquela questão complicada que eu não quero simplificar, falamos com muitas pessoas, claro, mas eu não quero dar uma ideia simplista. O que nos dizem é que muitas das pessoas que queriam sair, eram ucranianas, defendiam a causa ucraniana, eram patriotas, já saíram do Donbass. As que ficaram, claro que há imensas razões, não é, como a Ksenia dizia, não é só porque que são favoráveis aos russos, há muitas razões, mas muitas pessoas também não são assim tão amistosas para os militares, porque eles próprios também não se importavam que a Rússia tomasse aquilo, não é? Portanto, nem toda a gente é assim tão pró-ucraniana naquela zona. E, no geral, sentem-se abandonados pelos dois lados. A Rússia tomou aquilo, uma parte do Donbass, não é? E não ficou melhor por causa disso. Não há mais hospitais, não há mais escolas, não há mais estradas, não há mais nada. E agora, depois, quando a Ucrânia os libertou, também aquilo não é bem uma forma, é uma liberdade muito diferente do nosso conceito. Ok, já não há tanques nas ruas, mas as pessoas não têm água canalizada, não têm gás para aquecer as casas, têm as janelas partidas, têm os edifícios bombardeados. Portanto, aquela libertação da Ucrânia, só daqui a uns anos é que se a Ucrânia ganhar a guerra é que se vai ver
se fica melhor ou não, porque neste momento a libertação não é exatamente uma via rápida para uma vida melhor. Aquilo está completamente destruído na mesma. Não é? Claro, e até porque a própria linha de frente da guerra tem oscilado, não é? Tem havido avanços e recuos, tem havido às vezes reconquista de território pela Ucrânia, outras vezes recuo porque os russos voltam a avançar, e anda-se há uns meses nesta espécie de ioiô em que não parece, sobretudo, haver um horizonte temporal viável, concebível para a guerra acabar. Não parece, mas a questão é que se nós formos a ver agora, o que parece é que a guerra está mais uma vez concentrada ali, onde sempre esteve. Sim, uma volta, quase um regresso ao sítio onde sem o Ocidente reparar a guerra já existia desde pelo menos 2014. Pedro, deixa-me só dizer aqui uma pequenina coisa, que é, eu já tinha estado em Kiev e em Lutsk em 2003, uma reportagem que eu fiz na altura para o Expresso, quando houve aquela onda de imigração de ucranianos que foi para Portugal. Eu na altura vim cá acompanhar uma família que estava a viver em Portugal e, portanto, fazer no fundo o percurso inverso. Fomos até Lutsk, onde eles viviam, e depois fomos fazer o percurso inverso até chegar até Portugal. E eu na altura que vi uma Kiev, que não tem nada a ver com a Kiev de hoje, não é? Isto hoje é uma cidade completamente cosmopolita, com muitos cafés, com muitos bares, com todas as marcas de roupa de luxo, e portanto é uma cidade com muitos restaurantes, muito interessante. Não foi isso que eu vi na altura era uma cidade que estava parada no tempo, tinha aberto um pouco McDonald's há pouco tempo, as roupas, as cores, parecia que era tudo muito, muito descolorido, muito desbotado. E o engraçado é que no Donbass ainda é um bocadinho assim, ou seja, eu tenho estado, a Ana França ri-se comigo porque eu estou sempre espantada com aquilo que eu vou vendo em Kiev, porque de facto em 20 anos isto mudou do 8 para o 80, mas quando eu cheguei ao Donbass, para mim houve muita coisa que ainda me fez lembrar a Kiev que eu vi em 2003, os carros, os Ladas, né, carros antigos, as roupas ainda, portanto aquilo, eu não sei se é uma população mais pobre, mas é uma população de facto que parou, parece que as coisas ali estagnaram, não é? Estagnou tudo com a guerra, não foi só as estradas, a própria evolução das pessoas, a maneira de estar, de viver, parou tudo. Realmente é impressionante esse contraste que se assiste e que é patente nas imagens que tu tens captado e que temos visto. Outra pergunta que gostava de fazer-vos é sobre se as pessoas com quem vocês têm falado, quer no leste, quer no oeste da Ucrânia, se exprimem em relação ao que tem sido o papel dos países genericamente dito ocidentais, portanto, no fundo o conjunto de democracias que têm dado apoio à Ucrânia, nomeadamente militar. Eu noto, por exemplo, quando ouço falar políticos ucranianos, nomeadamente o presidente Volodymyr Zelensky, sempre uma impaciência na obtenção de apoio. Por exemplo, quando se desbloqueou aquela ideia do fornecimento de tanques, que demorou a desbloquear por parte da Alemanha, logo a seguir veio o pedido dos caças, dos aviões de combate, e sempre com esta ideia de alguma impaciência que se percebe para um país que está a ser atacado, e este tipo de impaciência, às vezes de algum agastamento com a demora das coisas, também a notam nas pessoas. Qual é o sentimento que têm em relação a países, já não direi Portugal, que também tem o seu papel, mas a países como os grandes, os Estados Unidos, a Alemanha, o Reino Unido, etc. Olha, eu acho que no leste está toda a gente descontente, sejam os que são ucranianos, sejam os que não são tão pró-ucranianos. Porquê? Uns acham que a Europa tem que deixar de mandar armas porque senão nunca mais para isto. Eles não querem saber quem é que ganha e quem é que não ganha, simplesmente não querem mais guerra ali, e acham que estamos a falar de pessoas que não têm um posicionamento claro nem pró-Kiev nem pró-Rússia. As pessoas que sentem só abandonadas por todo o lado, não é? Que têm só as casas completamente destruídas, que não vêm ajuda nenhuma, que não vêm ONGs a chegar lá, que não têm ainda forma de cozinhar, cozinham a lenha, estão irritadas com o facto de os europeus não perceberem que aquilo vai durar para sempre se nós continuarmos a mandar armas. Muita gente nos disse isto. Do outro lado, tens os militares que acham que nós devíamos mandar tudo, tudo, o arsenal inteiro da NATO. Ou seja, está toda a gente descontente. Uns porque que nós não mandamos quase nada e estamos a brincar com isto,
como nos dizia um grupo de chechenos, a dizer: se não há guerra em Itália, se não há guerra em França, se não há guerra na Dinamarca, se não há guerra em Portugal, vocês querem os vossos armas para quê? Nós estamos aqui a dar o corpo, a defender a democracia com o nosso corpo, e vocês estão a guardar as armas para quê? Exatamente para quê? Para um dia mais tarde? Portanto, é um bocado um descontentamento geral. Uns querem mais armas e outros que veem o facto das armas estarem a chegar como um prolongamento da guerra que os afeta principalmente a eles. Portanto, claro que também há muita gente que agradece a ajuda humanitária e os medicamentos, e claro que sim. Mas no geral há uma, não sei, apreensão dos dois lados. Uns não percebem porque é que nós ajudamos mais, em termos militares, e as pessoas do Donbass não percebem porque é que nós, se calhar, nos estamos a meter, a irritar ainda mais a fera, não é? Com a nossa arma. E que mais impressões, porque de certeza que para quem está na Ucrânia e para quem a percorre de uma ponta a outra, há impressões, há factos, que vocês captam, e que um editor sentado num estúdio em Lisboa com certeza que não terá previsto nas suas perguntas. O que é que outras coisas que outras impressões é que trazem agora que já estão na reta final desta deslocação à Ucrânia? Estamos aqui a pensar. Impressões. Olha, que o país está de velocidades diferentes, mas isso é um bocado o que nós já dissemos, não é? Kiev a tentar mesmo ser uma capital normal. Ainda no outro dia, quando chegámos, fomos a um restaurante que acho que tinha aberto na semana. O nosso trator levou-nos. E depois Donbass, completamente de guerra, desesperado, assim, desencanto. E depois o sul é assim um mix. Kherson está muito deserto. A Ana fotografou muito isso, porque a cidade era grande, tinha 300 mil pessoas antes da guerra e terá 50 mil agora. Mas aquela praça é tão grande, não está ninguém, nunca. Portanto, mas as pessoas já vivem de forma normal, já há acesso à informação e tudo isso. Portanto, é uma espécie de 3 velocidades, não é? Kiev completamente preparado para responder a Bruxelas amanhã de manhã, se quisessem, está pronta, não? Juntamos a Europa, está tudo bem, não há... Tudo se paga com o telefone, com o relógio. Os restaurantes são moderníssimos, vietnamitas, coreanos, tartares, tudo com um design moderníssimo. A publicidade deles é muito moderna também. E depois o Donbass completamente o oposto disso, e depois ali no meio a tentar voltar à normalidade o sul. Kherson, que esteve sob ocupação 8 meses, é o sítio que esteve mais tempo sob ocupação e que já foi libertado. Obviamente Mariupol está há mais tempo também, Melitopol e Crimeia e Lugansk, mas Kherson para mim foi uma surpresa, por um lado boa, porque nós fizemos exclusivamente uma história que ainda vamos publicar, que é só sobre a resistência civil, como é que as pessoas se mantiveram, tentaram de alguma forma opor-se aos russos sem ser necessariamente militares, sem ser com armas, ou não é, fazer parte do exército, que de outras formas é que a população se tentou opor. Portanto, a percepção que eu tenho é essa, é que vive-se de uma forma muito diferente no leste do que se vive no resto da Ucrânia. Não sei se a Ana tem a mesma... Sim, aliás, eu a Kherson fiquei de facto... fiquei admirada como é que uma cidade tão grande, porque nós estamos a falar das pequenas aldeias que nós vimos no Donbass, em que nós corríamos as ruas e não víamos ninguém. Aquilo é uma cidade enorme, e de facto as ruas estavam praticamente desertas. Aquilo só me fazia lembrar as imagens durante o período do Covid, não é? Que as cidades estavam praticamente sem ninguém, mas de resto concordo com o que a Ana disse, de facto. Concordo mesmo, mas baralhou-me, confesso que me baralhou um pouco, tinha ali alguma destruição para fotografar, mas depois o que eu mais fotografei, é engraçado, o que eu mais fotografei em Kherson foi justamente o vazio, não é? Portanto, há ali uma ausência de pessoas, aquilo parece quase uma cidade fantasma. É que do outro lado do Dnieper, na margem, há russos, não é? Em Nova Cracóvca, portanto nós não conseguimos sequer chegar perto do rio sem os militares a dizerem não vão, há snipers, ponham os coletes, não andem aqui, porque também deve ser um pouco isso que as pessoas sentem. É seguro, está libertado, mas não é bem seguro, não é? Porque eles não estão a 200 km. Portanto, não vale a pena se calhar ficar aqui, porque em Kherson foi o sítio onde nós ouvimos de longe mais bombardeamentos. Sim, constantes. Constante, chegas a um ponto em que estás a beber um café com os militares, sim, e já não estás a pensar cá fora, não é? Nos cafés, porque isso é outra das minhas percepções que eu não tinha noção.
o Donbass está completamente militarizado, ou seja, os cafés são militares, os restaurantes são militares, os supermercados são militares, os carros são militares, toda a vida, tudo, abriram lojas de fardas militares, não, é mesmo um distrito militarizado, em resto não tanto, mas nota-se ainda um medo que aquilo não esteja bem fora da linha de fogo, tanto que nós estivemos numa estação que não nos deixaram falar com ninguém, porque pronto, não sei, tinham tido um ataque recente e as pessoas estavam assim um bocado, em que as pessoas estavam a sair de resta, ainda há comboios diários de evacuação de retirada de lá, portanto ainda não é exatamente um sítio onde as pessoas pensem em estabelecer a vida normal. Sim, um limbo. Um limbo, e é nesse limbo que vamos ter de deixar por agora a Ucrânia, cuja atualidade o Expresso continua a acompanhar em todas as plataformas, nomeadamente com o trabalho da Ana França e da Ana Baião, as nossas enviadas que estão prestes a regressar e a quem agradeço a participação neste episódio, assim como a Ksenia Tomczyk, a quem dificuldades técnicas impediram de ter uma intervenção mais aprofundada que desejávamos. Quero agora perguntar-vos, como a todos os que passam pelo podcast O Mundo a Seus Pés, se pudessem viajar para qualquer parte do mundo agora, para onde é que iam e porquê? Ana Baião. Olha, eu acho que ia para as Caraíbas. Porque eu apanhei tanto frio e estou tão cansada de vestir 2 pares de meias, 3 blusas, 2 casacos, um gorro, luvas, cascol, porque temos apanhado tanto frio aqui que eu acho que a seguir só me apetecia mesmo era estar numa prainha a apanhar um solzinho. Parece-me que seria muito merecido. E tu, Ana França? Eu ia com a Ana. Muito porque bem. Eu nem consegui escrever, pela primeira vez na minha vida o meu blog só tem Kramatorsk dia qualquer coisa, depois não tem nada. Porque eu não consigo escrever, não consegui, é a primeira vez que me acontece, não consigo escrever. Por causa do frio. Gravei imensas horas de áudio, imensas, coisas que nem sequer estava a acontecer nada, estávamos na rua a caminhar ou por caso de encontrarmos alguém, porque eu não conseguia escrever nada, impossível estar na rua a escrever. Bom, portanto íamos as duas para as Caraíbas. Muito bem, eu tenho a dizer-vos que enquanto não rumo às Caraíbas, Portugal tem algum sol para vos oferecer no regresso, e eu mais uma vez agradeço-vos, agradeço à Salomé Rita que tratou da edição técnica deste episódio e agradeço sobretudo a si que está desse lado a ouvir-nos e a quem prometo que o Mundo a Seus Pés estará cá na próxima semana com outros assuntos e a condução da Cristina Pérez. Até lá, até breve e até sempre.